Vamos lá, gente. Pessoal, vamos. Seguinte, unidade 1. São 2 slides que a gente vai colocar. Quais são os objetivos de primeiros auxílios, certo? Então, preservar a vida, aliviar o sofrimento, prevenir lesões, promover a recuperação, certo? E cadeia de sobrevivência. Lembrem-se da ordem que isso acontece, certo? Já falei isso na aula, estou repetindo agora no reparo para vocês. Acabou aí, unidade 1, só isso. Beleza? Unidade 2, que é a mais densa, tá? Que é a avaliação primária. A gente vai ter que saber sobre posicionamento da ambulância. Então, lembre-se que se uma rodovia tem 80 km por hora, eu paro 80 metros ali, a minha bonificação ali, certo? Se tiver qualquer clima, chuva, desabamento, neblina, tá? Um clima atípico, a gente dobra essa velocidade em metros, né? Então fica 160 metros. Beleza? Fechou? Para retirar o capacete, eu preciso de 2 socorristas. E lembre-se da ordem. Se ele está em prono, eu rolo, tiro e coloco o capacete. Fechou? Nunca atendo o paciente pronado. Na avaliação primária, a gente tem o período de ouro. Lembre-se que esse período contempla 1 hora. Tá? Protocolo START. Entendam esse fluxograma. Vocês querem que eu repita ele para vocês? Sim. Beleza. Como que funciona? Eu tenho várias vítimas. Quando eu penso em várias vítimas, vamos chutar aí mais de 5. Mas mais de 3 já vai ser considerado múltiplas vítimas. Mas vamos pensar que aqui é um ônibus que caiu lá, que capotou. Tem 20 pessoas lá, mínimo 20. Tá. Eu chego no meu paciente e eu olho se ele respira. Tá? Tenho que perceber se ele respira. Se a resposta for não, eu posiciono a via aérea. Se ele não respira, considero ele como óbito. Eu não fico lá reanimando ele, trazendo ele para mim. Como eu faria em outras situações. O protocolo START é rápido. Simple triagem and rapid treatment. Entende? Em inglês. Simple triagem and rapid treatment. Então, assim, entende? Eu tenho 20 pessoas e pode morrer todo mundo. Eu posso salvar a maioria. Tá? Então, lembre-se desse fluxo aqui. Beleza. Agora, pode ter outro caminho. Respira. 5. 1. Mais que 30 ou não? Né? Como que está essa qualidade da respiração? Se está mais que 30, ele já é vermelho. Se está menos que 30, eu vejo perfusão periférica. Então, se ele está sangrando, para mim falar se está grave ou não. Se está maior que 2, vermelho. Tá? Agora, se não está, eu faço mais uma perguntinha. Ele responde ordem simples. Qual o seu nome? O que aconteceu? Né? Está com mais alguém aqui? Enfim, sua idade. Pergunta simples. Tá? E aí, se ele não sabe responder, porque ele está confuso, que ele ganha vermelho também. Se ele responder, ele está on. Tá? Quem é o verde, então? O cara que está, acho, perturbando. Então, você está fazendo uma triagem lá. Quem é o cara que está te perturbando? Está andando dentro do ônibus, está gritando, perguntando cadê o povo lá, com ele, o povo, né? Está com uma fratura até, mas está lúcido, ele está Glasgow 15, deambulando, respirando, entendeu? Ele é o cara que está atrapalhando o seu serviço. Apesar dele ser um paciente. Esse cara, a gente tira ele do nosso caminho e põe ele na lona verde. Porque ele consegue esperar. Ele não é a nossa prioridade ali. Esse cara aqui, talvez, né, ele está começando a perder. E fica desorientado. Mas não tem uma perfusão
boa. Mas daqui a um tempo, você não identifica onde está sangrando ali, pode ser uma pelve, na verdade, ou um sangramento sanguinante, aí ele vai virar vermelho. Né? Então tem que tomar cuidado. E esse cara que já está lento já é vermelho. Ou esse cara que já está taquipnésimo de 30 já é vermelho. Identificar o que está acontecendo ali. Ele teve uma contusão, fez um cliente hipertensivo, tem que descobrir, para ele virar um amarelinho e eu transportar ele para a idade, ou ele vai ser um vermelhinho e virar um preto, que eu não identifiquei e não fiz uma tradução dela. Entende? Por isso que eu tenho que agir nos vermelhos e não no preto. Que eu ajo no vermelho e transformo ele no amarelo. Então eu dou uma respirada. Entende? Sangramento sanguinante. Agora, paciente sem pulso, que no hospital seria vermelho, aqui é preto. Ele está sem pulso. Eu não sei quanto tempo que eu estou sem pulso. Eu já cheguei lá e está sem pulso. Não invisto. Tá? Eu posso perder o meu vermelho. Meu amarelo pode virar vermelho. E é bagunça, né? Fechou aqui? Raciocínio clínico. E agora a gente vai entrar nas letras. X. Sangramento insanguinante. Tá? O que eu faço para estancar esse sangramento? Compressão direta é a primeira escolha. O que é mais eficaz se for membro da amputação? Torniquete. Quanto tempo de torniquete? 2 horas. Ou 120 minutos. Está na prova, né? 120 minutos. Não era 2 horas? É infeliz, né? Mas é um problema matemático seu, né? Se tu não aprendeu lá na 4ª série transformar em minuto, eu não posso resolver o problema mais, né? Aí, não dá. O que eu posso usar ainda? Ácido tranexâmico, tá? Que a gente vai ver aqui a seguir. Eu posso fazer compressão direta com gás, bandagem, tá? Atadura, pó hemostático, certo? Alguns lançamentos aí de objetos que eu posso estar estancando esse sangue. Lembrar sempre que acima da lesão do torniquete, pré-hospitalar, mais alto possível do tronco, né, então mais próximo, ou na axila ou virilha, e se for no intra, né, a TLS 5 a 8 centímetros da lesão. Sempre acima da lesão, o torniquete vai ser instalado. Anotar o horário, para não perder o tempo, e lembrar que ele é o último recurso, tá? Se estiver te perguntando qual é o primeiro recurso, qual é o torniquete. Se estiver te perguntando qual é o mais eficiente, é o torniquete. E aí, resolvemos o X, vamos para a letra A. O que vocês têm que saber aqui? As principais obstruções de viária mitral são essas. E é óbvio que cada uma delas vai decorrer de uma situação. Quando que o paciente vai ter queda de base de linha? O que vocês acham? Ali no músculo. Por que ela caiu? Porque foi inconsciente. Ou seja, o braço está menor que o outro. Né? E para isso, para eu corrigir isso, antes, lógico, de intubar, que seria a minha opção, vamos supor que ele está com glossal 10. Ele está com queda de base de língua e está lá afogado, né? Que é obstrui mesmo. Cai a língua para trás e fecha a glossa. Eu coloco uma cânula de Guidel, que é essa aqui. E resolvo temporariamente ali, né, a situação do meu paciente. Tá? Eu abro a via aérea dele com a cânula. Eu afasto a língua e deixo a cânula ventilando. Inclusive, ela tem um orifício central que eu consigo aspirar secreções possíveis ali que possam aparecer. A minha outra maneira seria o que a gente fazia naquele cara lá do start. Tá respirando? Não. Posiciona. Pode só isso resolver. O cara que cai de prona, a pauta faz isso aqui, né? Aí eu viro ele, tiro o capacete de cara. Tá? Então, pode ser só isso. Chin lift, se eu não vi o mecanismo, não uso. Tá? Porque eu hiperestendo. Posso ter uma lesão cervical e aumentar. Então eu faço, geralmente, o jaw thrust. Eu faço essa tração mandibular e abertura do mento. Formato de pinça. Certo? Lembrar das vias aéreas definitivas, tubação traqueal, cricotireoidostomia e traqueostomia. O restante das vias aéreas são provisórias. Máscara laríngea, cânula de Guidel, cânula nasofaríngea, tá bom? Posição, isso é provisório, até eu resolver, tá? A avaliação do tórax, lembrar de tudo que eu vejo na inspeção, colocação, percussão,
e ausculta, tá? E saber os traumas. Quando que eu penso em quê? Que a gente treina a comunicação. Saber identificar quando é uma motora simples, percussivo, aberto. E saber tratá-los, né? Tem motórax também. Então lembre-se que tudo que é pneu e motórax, o tratamento final é a drenagem. Tá? Agora, se for o pneumotórax hipertensivo, tórax centésio de alívio. Se for o pneumotórax aberto, curativo de 3 pontas, se for o pneumotórax, só a drenagem mesmo, que vai resolver. Tamponamento, pericardiocentese temporário, para evitar um choque obstrutivo, e depois a tracotomia, caso não resolva, de fazer a abertura, fazer a rafia, né, da área cardíaca. Lembre-se que a complicação do pneumotórax hipertensivo e o tamponamento cardíaco é um choque obstrutivo, não é hipovolêmico. Tá? O tamponamento pode ser tanto obstrutivo como cardíaco? Sim. Primo. Os siameses. É a mesma função ali, tá? Porque ele vai fazer a falha ali na área cardíaca. Só que no caso é por obstrução por conta da demanda ali, né, na área cardíaca, que ele não consegue expandir. Não é hipovolêmico. Vocês têm muita certeza assim, de por ser trauma, né, ser hipovolêmico. Hipovolêmico você sempre tem volume, tá? Esse cara, ele faz hipotensão mais que hipovolêmico. É porque ele não tem circulação, né? Ele não consegue demandar para o corpo por conta da pressão. No pneumotórax hipertensivo porque ele está ali, né, comprimindo os vasos da base, e no tamponamento porque está cheio de líquido ali, tá? Na pleura ali, certo? Na área pericárdica. Então, cuidado com esse raciocínio. A depotência hipovolêmica, não. Tem que estar sangrando e ser hipovolêmico, tá? Tem que ser um hemotórax maciço, tem que ser uma fratura de bacia, de fel, ou muito sanguinante, tá? Ossos largos que a gente pensa no choque hipovolêmico. E aqui, lembrar, né, do tórax instável, então são 2 ou mais costias consecutivas fraturadas, que eu preciso fazer uma analgesia e uma oxigenação para dar conforto no meu paciente. Lembrando que esse paciente aqui ele tem muita dor, que ele não quer respirar, que ele vai conter, que geralmente eu vou entubar ele para dar conforto. A gente faz até uma intubação seletiva que a gente fala, né, pro lado cometido, para ele não ter nem fazer esforço. E aí, consolidando isso, ele melhora, tá? Então é opioide mais intubação de noite, tratamento desse cara aqui. E aqui só as imagens, né, dos nossos tratamentos. Letra B é isso, e aí vamos para o C. O que você tem que lembrar no C? Circulação, né? Então eu vou avaliar toda aquela questão, né, de pele, perfusão, pulso, pressão. É aí que eu faço meu acesso, que eu reponho o cristalóide, que eu passo sonda para ver, né, a resposta dele, hipovolêmica. É aí que eu faço meu FAST abdominal, para identificar sangramento no abdômen, porque eu estou buscando hemorragia interna. O cara está chocado e não está sangrando. Teoricamente, até o pulmão está limpo. E aí, está onde sangue? Na barriga ou na pelve, né? Por que ele está chocando? Aí eu lanço mão do ácido tranexâmico, que eu faço ele em até 3 horas no acidente, depois de uma atividade. São 2 gramos. E eu faço ele em bomba de fusão, né, em bolos lento, certo? Mas em bomba de fusão. Então eu faço 250 ml, tá? E a nossa tabela? O que eu falei que era preciso guardarem daqui? Fizemos uma questão hoje lá. Frequência cardíaca e pressão sistólica. Ponto. E aí eu quero que vocês saibam sobre hemocomponentes, quando provavelmente eu vou fazer ou não, tá? E conduta cirúrgica, porque uma coisa leva a outra. Se eu chegar à conclusão, ele é grave, é óbvio que eu vou ter uma intervenção. Leva para falar para vocês, tem que fechar essa torneira, não adianta ficar pondo líquido e eu não estou vazando, né? Não adianta, tá? Eu vou aumentar minha caixa d'água se a minha mangueira está furada, não é verdade? Ah, quando você acabar água da rua, né? Eu preciso tomar banho 3 dias, né? 500 ml lá. Mas o chuveiro tá pingando, todo dia tá lá. Tem, acabou. Tem como? Tem umas ruas aqui, não sei, nessa cidade, que toda vez acaba água. A minha amiga toda vez acaba água lá da rua. E aí tu tem uma caixa d'água, o chuveiro tá pingando de novo.
Então, tipo, meio que isso, vai resolver, ó. Tu tem uma caixa d'água, não serve de nada. Porque todo dia perde lá, sei lá, 50, 100 ml de água no chuveiro, tá? Então, esse raciocínio que você tem que ter, certo? Se ela é leve, provavelmente tu não vai fazer sangue. Hoje, do vista lógico, não vai precisar intervir. Se ela é moderada, grave, vai depender da resposta ali ao vista lógico. Lembra que agora a gente faz 250 e avalia 250. Fez isso, não resolveu, provavelmente vai precisar de uma reconstrução de uma intervenção, tá bom? Seria, ela é assim mesmo, no protocolo, mas seria, vamos dizer assim, leve a moderado. É tipo a transição ali, tá? Não tem um nome, mas seria isso. Seria o nosso grau 2 de remonte, certo? Plazo. Não tem muito pra onde a gente correr. Lembra que o leve, né? 13 a 15, moderado 9 a 12, grave 3 a 11, tá bom? Aqui isso, lembre-se da nossa triada de Cushing, e era o que mesmo? Esqueci. Pretensão para carga, na verdade, excitatória. Tu leu? Tu lembrou? Tá aqui. Não tô, né? É isso. Lembre-se da triada de Cushing, tá? Vocês estão vendo o fisiopata aí daquela bugada, né? Tá lá, cara de lua cheia, né? Lua cheia, né? Então, lembrar o quê? Que a secundária é o trauma, hipertensão intracraniana. Está apertando a cabeça, tem líquido, tá? Ou edema, né? No nosso caso é trauma, você pensa em tragédia, né? É sangue que está lá dentro. Se está pressionando, o pupilo aumentando, certo? E dá hipertensão, por conta da pressão intracraniana. Geralmente no trauma a gente espera a hipotensão, né? Ou por obstrução ou por perda. O cara está com hipertensão, já é estranho. Tem midríase, rebaixadíssimo, Glasgow 3 sem sedação, né? Ele vem assim pra na questão, e ele tem bradicardia e dificuldade respiratória. É a triada de Cushing, tá? E no E, expor com controle de temperatura. Muito simples. Fechou? E vamos trabalhar essa secundária. Aqui, lembra da tríade letal, quando eu exponho, né? Então, que é hemorragia, né? Ela leva hipotermia. Então, hipotermia, coagulopatia e acidose metabólica. Que já é o sistema aí do organismo tentando compensar. Por isso que eu evito a hipotermia. E agora, entrando em secundária, para finalizar, lembrar que a gente faz uma história clínica e um exame físico céfalo-caudal completo. Sinais vitais, avaliação, CDR, e eu colho o máximo possível da história clínica do paciente. Mnemônico MIST. Sabe o que ele escrevia mesmo? Do intra para o pré, do pré para o intra. Do pré para o intra-hospitalar, do intra-hospitalar para o pré-hospitalar, que eu uso o MIST. Do pré para o intra. Eu passo para eles o que ocorreu, certo? Lembrem-se exatamente o que significa cada letrinha daqui. E aqui, pode estar lá na prova de vocês. Se eu tenho uma pupila miótica, que pode ter acontecido. Se eu tenho uma pupila dilatada, o que pode ter acontecido com o meu paciente. Então, lembre-se disso. Lembrem-se do sample, que significa cada letrinha, tá? Esse cara tá mandando, eu ouvi uma coisa aí, escuto vocês falando. Vou voltar. Midríase, por exemplo, que é a dilatação. Pode ser secundária a um choque, né? Uma parada respiratória, hipertensão intracraniana, TCR, pode trazer o paciente com midríase. Tá? Anfetaminas também. E no caso, por exemplo, de drogas, como cocaína, geralmente está biótico. Tá? A isoporia também pode ser questão do TCR. Né? Porque tem um lado com a hemorragia, está fazendo essa pressão, então tem dilatação e o outro normal. Certo? Aqui é decorar, né? Lembrar o que significa. E aqui o que avaliar em cada parâmetro. Então, o que avaliar no tórax, certo? Pode falar na questão de vocês.
que avaliar na traqueia, que avaliar no abdômen. Vamos lembrar que o abdômen a gente procura a margem interna, tá? Posso ter equimose, né? Cooling e Great Tunnel, rigidez, defesa muscular, massas, né? Aumentadas ali, edemas, tá? Abrasões, né? Escoriações. E também, como eu já falei no C, né? A gente faz o fecha. E eu vou querer que vocês vejam na janela. Isso vem caindo, me sinto cobrada cada vez mais nas provas. E é legal a gente saber. Ué? Bom, tô operando. Sim. Aquela parte da retirada da prancha. Você não fala. É que assim, a gente fez só a primária. Secundária é agora. Primária a gente põe, secundária a gente tira. Então, teoricamente eu não cheguei aí ainda. Fechou? Então, beleza. Ó, porque na E a gente expõe, na primária, o que eu fiz? Exposição com controle de temperatura. Quando eu reavalio, a xícara do FDEC, que já é na secundária, que eu busco, né, sangramento, mas aí eu vou chegar no E, vou expor e tirar. Aí que eu aplicaria o Nexus e tal, mas isso vai ficar no final. Aqui, então, ó, na janela, quero que vocês lembrem da janela. Pericárdia, patorenal Morrison, espleno renal hipogástrico, fundo de saco, suprapúbico, torácico e espaço pleurano. Esse aqui eu não vou bem verdade, eu não cobro ele não. Deixa eu usar isso aqui então. Mas isso aqui. Tá? O que não fazer? E a nossa avaliação pélvica, tá? Vou lembrar o que eu busco ali na avaliação pélvica e lembrar que eu só faço uma vez o teste da manobra de Open Book, certo? Então, no pré-hospitalar eu faço, se tem ali sua acreditação, eu já faço, né, a contenção com a cinta pélvica e não faço mais. Porque você imagina, se eu não conseguir, lembra o que eu falei para vocês? A gente até evita essa manobra. Se houver uma assimetria, um encurtamento, ele tem necessidade de fazer. Mas não tá. O cara tá meio apagado, não vi nada sanguinante. Ausculto, tá limpo, né? E aí eu busco no abdômen assim, não achei nada específico, né? Uma maciceira e tal. Vou para o pélvico, não tem uma assimetria, eu testo no pré, tá? Eu testo, fez o crack, literalmente, a gente sente uma acreditaçãozinha ali, acabou, já fecha a pélvica. Se eu não fiz, eu passo no intra, eu já fiz. Ele não vai testar de novo. Ele vai mandar um raio-x, se o cara estiver estável, tá? Então, uma vez, no pré, no intra eu não faço. Ah, então, se não pudesse fazer no intra, porque teoricamente já se detectou no pré, senão o cara estava morto. Chocado. Se ele está com uma fratura de pélvica, ele é transportado, né? Chega no hospital, até vir o ortopedista, ele já chocou. Então, a gente resolve isso antes mesmo. Tá? Avaliação da uretra, lembrar que se eu tenho um paciente com priaprismo pós-trauma, o que eu tenho que pensar? Lesão raquimedular. Tá? Então, lembrar disso e lembrar do nosso sangramento. As contraindicações que já treinou bastante hoje nas questões. Lembrar das vantagens do alinhamento, né? Que eu tenho quando eu faço isso. E lembrar das contraindicações que eu tenho para alinhamento. Tá? E por último, o nosso fluxograma de RMC, restrição do movimento de coluna. Então, lembrar que se, como eu já falei, estamos falando de prova, na vida, gente, pacota todo mundo prancha. O cara que eu vou falar pro prancha, que ninguém vai ficar carregando ele. Não é verdade? Mais fácil. Mas na prova, se é penetrante isolado, só uma facada, ele não precisa ser pranchado. A ideal você vai ver todo mundo pranchado, né? Mas na prova não. Tá? É penetrante isolado, não prancha. Contuso, tenho perguntinhas para se fazer, né? Se ele tiver um sim, me basta, né? Um sim. Então, se ele é idoso, prancha. Se ele tem uma instabilidade no tipo, prancha. Se
ele tem um D positivo, ou seja, dor na coluna, déficit de nível de consciência, déficit sensitivo motor, deformidade em coluna, distração, naquela dor que distrai ele, dinâmica neutral, ou seja, mais de 1 metro, 5 degraus ou fratura axial. Já me basta para pranchar ele, né? E fazer essa restrição do movimento. Fechou? A sua prova vai estar muito objetiva, tá? Literalmente tem uma folha e verso. Vai depender de vocês interpretarem, tá? São 5 questões objetivas, 5 VOFs, claro, para justificar o F. Tem um gabarito na frente que vocês vão pintar dessas 10 questões. As outras 2 são abertas, ou seja, uma pergunta e um caso clínico. Vai sim, cada um. Um caso clínico e uma pergunta. Ou seja, dentro disso que eu falei para vocês agora. Tem gente que filmou, vocês estão anotando, gravando, se concentrem em estudo. Não tem que dar errado. Tudo que eu falo em aula está na prova. Quem assistir a aula não precisa nem estudar, você vai estudar. De verdade, coração. Agora, se não vem, vai ter dificuldade. Eu apliquei para o nono, teve gente que tirou 4. Mas teve gente que tirou 20. A maioria tirou 17. Porque não lembrou de uma palavra. É aberto. Então, estudem detalhes que eu falo para vocês que eu falei hoje. Então, tudo que eu falo, vocês anotam até a prova. Não tem nada fora da matéria. Se eu garanto para vocês. Nem fora do slide. Tá? A questão de